a gente já sabe mais ou menos qual que é a ideia de jogo do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo que ele implementou em pouquíssimo tempo, né? Foram pouquíssimos jogos e ele implementou aí. E apesar do tempo, né? Vai dar um ano quando chegar na Copa do Mundo de trabalho, mas serão pouquíssimos jogos, pouquíssimos encontros. E é assim que nós vamos para a Copa do Mundo, não tem outro jeito. A gente separou aqui duas sonoras do Ederson, ô Tati. A primeira, pode soltar se você tiver condições aí, Piero. Ele fala sobre a história do goleiro especialista em pegar pênaltis, que eu venho defendendo aqui há algum tempo. Ó, o Brasil precisa levar um desses goleiros aí, desses 3 goleiros, um especialista para pegar pênalti. Porque a gente vira e mexe e cai fora nos pênaltis, a gente vê cada vez mais o número de partidas em Copa do Mundo sendo decididas nos pênaltis. Então, tem que ter um goleiro especialista em pegar pênaltis. Vamos ver o que o Ederson pensa disso. Bom, tem várias formas de pensar sobre isso, né? Isso pode ser positivo também, como também não pode fazer diferença. É claro que já aconteceu situações anteriores em Copa do Mundo, por exemplo, que deu certo. Mas também pode não dar certo e fica o questionamento, porque trocou. Então é muito relativa essa questão, é meio complicada de responder, então isso com certeza ficaria ao critério do treinador e do treinador de goleiros. Mas eu acho que é uma pergunta meio complexa, né? Porque você pode estar fazendo um jogo brilhante e de repente o treinador te substitui para colocar um especialista em pênaltis. Aí fica meio complicado, mas é muito relativa essa questão. Pode funcionar também como não pode, né? É interessante, pode funcionar como pode, como não pode, sim, a gente não sabe, né? E é uma decisão, né, Tati, que ela tem que ser muito corajosa. Hoje em dia, a gente já teve algumas vezes essa escolha de se colocar o goleiro. Ela ainda é rara, mas ela já aconteceu algumas vezes. Quando eu estava lá na Fonte Nova, naquela partida de quartas de final da Copa do Mundo de 2014, entre Holanda e Costa Rica, que o Van Gaal coloca o Cru para entrar, faltando pouquíssimos segundos na prorrogação, um olhou pro outro assim na arquibancada e falou: caraca, velho, é isso mesmo? Primeiro assim, o goleiro machucou? Aconteceu? Não, ele tá colocando um cara para pegar pênalti. E assim, é uma decisão difícil, porque você pode ter um goleiro que tá fechando o gol, por exemplo, você pega, vamos lá, vamos supor aqui... O Courtois, isso, tu trocaria isso. o Courtois para um batedor, um especialista em pênalti? Eu não trocaria. Pois é, o Courtois tá pegando tudo, você trocaria? É difícil. Agora, se você tem um cara que realmente tem um índice muito abaixo de pegar pênalti, e você tem no banco um cara que assim, que pega muito pênalti. E outra, Tati, que eu acho que causa um impacto psicológico muito forte, Tati, que é o seguinte: o adversário vê aquela movimentação, por mais... Vamos lá, vamos colocar que é o Hugo Souza, vai? Que é o que está sendo chamado na seleção brasileira, é um grande pegador de pênaltis. Vamos lá. O cara tá lá jogando contra a seleção brasileira. Camisa 10 da seleção lá da Noruega. O Haaland vai ser meio... Eu peguei Noruega, mas enfim. Vamos, camisa 10 da seleção Da Suécia. Isso. Aí, o cara tá ali jogando contra o Alisson, que eu acho que é o que vai acontecer, né? Ele tá lá jogando contra o Alisson, tá lá falando como, né? Com o Alisson. Aí tá. Aí, faltando 3 minutos pra acabar o jogo, sai o Alisson e entra o Hugo Souza, que não é um cara conhecido no mundo, né? Assim, não é um cara, não é uma figurinha carimbada. Aí, um deve cutucar o outro e falar: ô, bacana, os caras estão colocando um aí, estão tirando o Alisson, irmão, pra colocar um bacana aí, esse cara deve ser, já causa, assim, um incômodo. Eu acho que ninguém vai ficar com medo de ir lá bater pênalti, mas a gente sabe que o psicológico, numa cobrança de pênalti, ele é muito importante. Então, assim, eu acho interessante, Tati, levar um goleiro especialista em pegar pênalti. É uma decisão que a comissão tem que tomar com muita segurança, né? Porque a pressão que vai estar em cima desse goleiro
E quantas vezes tu vai poder utilizar essa carta, André? Vamos lá, vamos para a seleção da Croácia, que jogava todas as prorrogações das últimas Copas, que algumas foram para os pênaltis e tal. A primeira vez que esse cara entra é uma surpresa. Na segunda, vai ter o mesmo impacto que a outra? Qual é a pressão em cima desse jogador que está entrando só para fazer isso? São muitas teorias, assim. Eu acho que se isso existir, esse terceiro goleiro tem que te dar uma segurança nos pênaltis muito fora da curva, assim. Tem que ser uma média muito, muito, muito elevada para isso acontecer, porque senão eu já sou da opinião contrária à tua. Eu prefiro manter o goleiro de confiança, dar confiança para esse cara, preparar esse cara também para os pênaltis, do que ter um cara só para isso. Mas não sei, vamos ver. Eu tô tentando lembrar, assim, no caso do Ancelotti, se ele já fez isso alguma vez, e não me vem, assim, na cabeça que ele tenha tido esse cara. Mas pode ser que seja uma coisa diferente para ele testar também, André, não sei. Ele também nunca dirigiu uma seleção numa Copa do Mundo e... mas ele é um cara que tem o mata-mata muito presente. O Ancelotti é um técnico de competições de tiro curto. Sim, então, assim, também tem esse ponto. Eu não sei se ele faria, mas talvez seja uma surpresa pra gente esperar pra Copa. E assim... Só uma questão, André. Uma coisa só, colocar também no debate. Quantas vezes o Carleto disputou também um jogo com disputa de pênaltis na era das 6 alterações? Das 5 alterações, mais a alteração adicional em prorrogação. Porque isso muda totalmente a estratégia. Você guardar uma alteração o jogo inteiro, mais uma prorrogação, para depois você trocar o seu goleiro para pegar o pênalti, exige que você tenha uma confiança bizarra nesse goleiro. Porque você tá abrindo mão de alterações durante o jogo. Hoje não, né? Hoje você tem uma a mais. Hoje tem 3 a mais. Não, mas é interessante. Eu acho que vale o debate, cara. Acho que vale o debate. Alguém falou aqui, inclusive, esse goleiro, que é especialista em pegar pênalti, ele vai estar lá durante toda a Copa do Mundo com os goleiros que supostamente não são especialistas em pegar pênalti, e ele pode estar ali ajudando os caras, né? E compartilhando ali informações de como... E numa dessa ele não vai ser utilizado, mas ele vai ajudar o cara. A gente já tem um grande pegador de pênaltis na comissão da Seleção Brasileira, que é o Tafarel. Mas eu acho interessante. A gente ter esse goleiro. E não necessariamente que seja 100% que você vai ter que usar. Mas eu acho interessante. São 3 goleiros, né, velho? Dá pra ter. E outra, não é uma situação também, Tati, que nós vamos levar um goleiro que é especialista em pegar pênalti e não sabe defender, né? Também. Nós não estamos trocando um goleiro de tempo normal, de bola rolando, por um goleiro de pênaltis. Nós estamos levando um que é mais especialista do que o outro nessa de pegar pênalti. Eu acho que se a gente, numa disputa de pênalti, colocar o nosso melhor batedor para bater, já é um bom começo, que a gente não fez na última Copa do Mundo. Já é um bom começo. Ele falou também da saída do City. Por que ele resolveu sair do Manchester City? Vamos ouvir o que falou o Ederson. Um segundo, André. Vamos nessa. Cada comentário aqui maravilhoso. Bem, uma temporada anterior a essa também eu já tinha tentado sair já, mas acabou que não deu certo. E eu acho que isso influenciou um pouco o meu rendimento ao longo da temporada, porque durante a temporada eu tive 5 lesões e não estive no mais alto nível possível. Então isso acabou afetando um pouco, então já foi uma decisão meio que eu tinha tomado junto com a minha família, se conversar com o clube, se tiver de acordo, para poder me transferir, porque eu precisava dessa mudança. Não adianta nada eu estar num clube vitorioso, um clube gigante, não estando feliz. Isso ia continuar me afetando da mesma maneira. Então, às vezes é muito bom você ter novos desafios na sua vida, na sua carreira. Então, ela traz energias novas, traz muitas coisas positivas, traz algo novo para dentro de você. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu com essa mudança, eu estou respirando novamente futebol, sentindo a atmosfera dos jogos na Turquia, que é uma coisa de louco. E eu estou muito feliz com esse novo desafio. Ele não estava feliz no Manchester City.
e resolveu partir para novos desafios. Aí o Ederson, que eu acho que vai estar lá na Copa do Mundo. Eu acho que vai ser Alisson, Ederson e mais um. Não sei se vai ser o Hugo, não sei se vai ser o Bento, não sei se vai ser uma novidade. Mas ele vai estar na Copa do Mundo. E o outro jogador que conversou com a gente hoje foi o Andrei Santos, jogador do Chelsea, que tem uma história curiosa, né, André? Ele é contratado pelo Chelsea, aí ele tem que sair do Chelsea, aí ele anda por aí, volta, vai, vem, e agora ele volta, finalmente consegue se estabelecer no Chelsea. E é um jogador... essa convocação tem muito poucos meio-campistas. O Ancelotti levou um monte de defensores e muito poucos meio-campistas. Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, que me parece que são fixos, né? Independente do que aconteça. E o Andrei Santos, ele vive um pouco na seleção o que ele vive no Chelsea, né? A seleção tem 2 meio-campistas, digamos que bem estabelecidos, o Casemiro e o Bruno Guimarães. No Chelsea é o Caicedo e o Enzo Fernandes, e ele tem que brigar aí por ter os minutinhos deles, mas é um cara que também pode jogar em diferentes posições desse meio de campo, principalmente no ponto defensivo. E eu acho que isso, André conta muito para o Carlo Ancelotti. Que em alguns jogos eu não descarto Carleto 3 volantes, e aí o Andrei Santos tem muita possibilidade nessa seleção. Eu acho que essa é a alternativa que ele vai ter. Eu acho que ele vai ser um 4-2-4, né? Para grande maioria das partidas, mas em alguns momentos, ou talvez para alguns jogos, ele tem essa possibilidade de fechar um pouquinho a casinha. E tem um detalhe interessante, o Andrei, ele tem 21 anos, ele é de 2004. E ele nunca viu, né, o Brasil ser campeão do mundo. Ele e uma galera. Uma galera! Nunca viram o Brasil ser campeão do mundo.